Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos mais uma vez refletir sobre os ensinamentos do Mestre, tendo como companheira dessas reflexões a nossa irmã Joana de Ângeles, que traz para a gente sempre uma mensagem de reflexão, de análise, ao mesmo tempo mostrando para a gente possibilidades outras, né? Porque o caminho a ser seguido sempre é o caminho do Cristo. Jesus é nosso guia e modelo, e quando esteve entre nós nos mostrou a forma de fazer as coisas, a melhor maneira de nos conduzir. Só que a gente ainda, enquanto espíritos tão imperfeitos que somos, a dificuldade que a gente tem às vezes de entender, de compreender certas mensagens, a gente acaba por se perder no emaranhado de situações do cotidiano. Então, quando a gente tem contato com a mensagem de Joana, nessa proposta dela de autoajuda, a gente consegue entender outros caminhos, talvez, que a gente não havia pensado, e as portas vão se abrindo, as ideias vão surgindo. É interessante a gente pensar, né, meus irmãos, que nós não conseguiremos assertividade se não nos colocarmos constantemente nesse processo de reflexão e de análise da nossa conduta. A proposta de atingirmos pontos melhores da nossa vida tem que ser uma busca constante. E por mais que nos pareça difícil, não é, meus irmãos, compreender o outro, conviver com o outro do jeito que o outro é, com as limitações, com as ansiedades, com as dificuldades culturais, emocionais, esse ainda é o grande laboratório da vida, que nos dá a chance da gente entender melhor certas coisas que nos acontecem, não é? E de poder, em entendendo isso, em saber por que certas coisas nos incomodam, por que outras coisas são mais fáceis da gente lidar, por que outras pra gente é um grande desafio. Mesmo diante disso, contar com a ajuda dos benfeitores espirituais para a gente poder entender isso e acertar mais do que errar, né? E ela hoje traz nessa lição 27 o título Sementes de Luz. E a gente vai lembrar muito aqui da parábola do semeador, né, da terra que nós precisamos cultivar, desse terreno que a gente precisa cultivar as coisas boas, as virtudes, do preparo desse terreno, e entender que a fonte geradora dessas virtudes, elas emanam de Deus, que é nosso Pai Criador. Então, nós, como herdeiros do Pai, nós temos em nós as possibilidades do atingimento, vamos dizer assim, da aquisição moral, né, de valores imperecíveis, fortalecidos na fé, na confiança. E essas coisas são muito importantes para nós, né, para nos dar sustentação. A gente vive momentos de muita angústia, né? As pessoas estão muito angustiadas, a gente também, né? A gente também não deixa de estar, não. A vida tem sido desafiadora para nós, principalmente no que concerne a conviver numa sociedade tão turbulenta. Enfim, temos o nosso dever íntimo de tentar apaziguar primeiramente o nosso coração e sermos obreiros
do Cristo na grande tarefa de libertação da humanidade pelo amor. Ela começa assim dizendo que é inadiável lançar sementes do bem em todas as possibilidades, em todos os terrenos possíveis. Imenso, olha só como ela fala, imenso é um matagal da ignorância, que de certo modo asfixia as plântulas da esperança e da solidariedade humana no atual movimento da civilização. Então ela fala assim, o mundo está sedento de amor e paz, o mundo está sedento de alegria, de esperança. E quando nós começamos nesse processo de organização de uma sociedade melhor, a gente precisa entender que ela não vai surgir da noite para o dia e nem com ações abruptas, mas vai nascer no gesto pequeno de cada um no seu campo de ação. Esse é um ponto importante para a gente entender, né? Que a gente não quer reformar o mundo e nem pode, mas a gente pode fazer diferente no cenário em que a gente se encontra. Mas quando ela fala do matagal da ignorância, ela fala do atraso espiritual que nós ainda nos encontramos num planeta de provas e expiações. Então a gente, às vezes, coisas boas morrem no nascedouro. Propostas boas de vitória espiritual, que se a gente se mantivesse firme, convicto, confiante, operosos, né? Aquilo iria com certeza dar frutos, mas a gente às vezes se perde, porque não entendemos a proposta no valor que ela tem que ter. A gente às vezes se torna frágil diante das dificuldades, enfim, a gente deixa às vezes cair por terra sonhos bons, né? Coisas boas, propostas boas de vida. Então ela continua. Aqui, né, ela dando um exemplo, apresenta-se a aridez do terreno humano. Isso mediante a indiferença aos sofrimentos humanos, que se multiplicam exaustivamente. Ali é o abandono que se encontra relegado aos canteiros de trabalho. Mais adiante a gente vê a abundância de aves que se alimentam dos escassos e frágeis grãos, e o campo se apresenta deserto e destruído. Os seres humanos, Joana continua, sem se darem conta, desumanizam-se graças à multiplicação dessas ocorrências danosas e cruéis com as quais se vão acostumando. Porque eu acho que nesse emaranhado de coisas que a vida tem trazido para nós, a gente acaba por vendo certas coisas, ouvindo certas coisas, presenciando certas coisas. E se antes isso nos chocava, hoje parece que existe um consentimento de que é assim mesmo, não tem jeito de mudar, né? Isso é perigoso, não é, meus irmãos? Porque o ponto em que a gente acha que tá tudo certo e a gente não pode se conformar com o erro, né? A gente não tem que ser cobradores acirrados das boas ações, porque
A gente vai dar sempre de acordo com o nosso grau de evolução, não é? Mas a gente deveria se acostumar com o bem. Quando uma coisa boa acontece, é que a gente se surpreende. Porque com o mal parece que a gente já está tão acostumado. Então, Joana está dizendo que a gente está se desumanizando. Porque isso gera num comportamento humano a desatenção, a intolerância, o desrespeito, a violência física, moral, psicológica, não é? Olha quanta coisa que nasce da ausência desse olhar cuidadoso com o outro, não é? Ela continua assim, olha, por outro lado, o volume de divertimento e de experimentos perturbadores atrai multidões e as sufocam nesse bafio pestilento das alucinações que dominam os sentimentos. Daí Joana está colocando aqui num campo muito psicológico disso, porque à medida que a gente acaba se colocando nesse processo da vida cotidiana e se acostumando com essas ideias coletivas, comportamentos coletivos, a gente acaba por pairar psiquicamente sobre essa energia e em estar sobre e sob essa energia, nós ficamos tocados de uma maneira psiquicamente tão doentia que a gente não consegue às vezes se libertar. Então ficamos como que sonâmbulos, agindo sem ponderar, sem refletir, apenas na força das sensações e dos impulsos. Então isso é um processo adoecedor, isso é um processo perigoso para a gente. Quando a gente perde a racionalidade, isso é perigoso, porque aí nós somos capazes de fazer coisas das quais depois a gente vai se arrepender. Nós somos capazes de acreditar naquilo que é uma inverdade. A gente é capaz de modificar um campo mental que talvez pudesse estar mais equilibrado num total desequilíbrio. Olha como que isso é forte, né? Nós tivemos aí as notícias das violências nas escolas. É claro, meus irmãos, que qualquer ato de violência gera uma comoção, ainda mais quando se trata de um espaço como a escola, que é um espaço de construção de conhecimento, de aquisição de valores, de aprendizados, de habilidades, né? De tantas competências, onde você tem profissionais muito tocados por esse sentimento de propiciar ao outro o conhecimento, a libertação, né? A vida plena, a partir das bases da escrita, da leitura, do cálculo, das reflexões que as disciplinas proporcionam. Então a gente fica muito tocado por isso. Ao mesmo tempo que a gente fica tocado e que isso suscita algumas reflexões, até penso eu, do poder público e tudo mais, é preciso manter tranquilidade e equilíbrio, porque senão a gente entra num total desespero, um desespero que não constrói. E aí me lembra esse momento assim tão crucial, me lembra a tempestade aplacada, a passagem da tempestade aplacada, de que Jesus dizia que os que ali estavam com ele eram homens de pouca fé. E
enfim, é entender da racionalidade, da fé que não dispensa a prudência, como nos ensina Emmanuel, da gente não dar, como diz na linguagem popular, né, da sorte para o azar, como fala assim, né, e eu estou dizendo mesmo num ditado popular, né, porque o Espiritismo não compactua nem com a ideia de sorte, nem com a ideia de azar, mas eu estou falando na linguagem popular, da gente não dar chance para colocar a nossa vida e a vida das pessoas em risco. E isso em qualquer situação da nossa vida, em qualquer, gente. Até vezes está dirigindo um carro, atravessando uma rua, mexendo com as panelas no fogão, sabe? A gente tem que viver de modo a nos proteger os outros, isso é sem dúvida. Mas dando um quadro desse, a gente tem uma coisa coletiva, doentia. Há pessoas que estão num total desespero, como se Deus não estivesse cuidando dessas coisas todas, gente. Como se Deus estivesse dormindo e a gente abandonado, assim, sem zelo, sem proteção, sem nenhuma dessas coisas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que isso acontece? Porque existe uma onda psíquica coletiva e a gente se encaixa naquilo. Um fenômeno interessante para a gente lembrar, são inúmeros, mas a gente pode lembrar, por exemplo, quando você trabalha com a pré-escola, que um pequenininho lá começa a chorar, daqui a pouco tá todo mundo chorando. Todo mundo chora. E o professor sabe disso. Se não acalmar aquele que puxou o choro, daqui a pouco são todos a chorar junto. Você quer ver outro exemplo? Quantas vezes a gente está bem, de repente a gente chega num ambiente que já está mais nervoso, mais agitado, daqui a pouco a gente está nervoso também. Quantas vezes a gente vai a um enterro, a um velório, e até talvez de uma pessoa que nem é tão próxima da gente, né? Mas a gente está indo porque é um parente importante de um amigo. E de repente a gente está ali numa choradeira, num sofrimento, junto com a família do desencarnado, né? Sem medir as coisas, sem entender as coisas, assim. Então nós somos muito suscetíveis a isso. E quando essas situações acontecem, nossa, gente, não é fácil. Não é fácil. Como não desconsiderar isso que o outro está sentindo, como não banalizar isso que o outro está sentindo, mas ao mesmo tempo tentar dizer palavras de calmaria. É complexo, né? Então Joana fala disso nesse aspecto aqui, porque essas situações perturbam multidões, né? E sufoca com esse bafio pestilento. Essa onda, a gente tem que, de certo modo, romper um pouco com isso. Tentar encontrar a paz e tranquilidade para continuar seguindo, né? Porque tudo está dentro da proteção divina. Nenhum de nós vai viver uma experiência se ela não for para nós uma necessidade, não é? Joana continua: as pessoas, quase em geral, aturdem-se e imitam os tipos exóticos com o objetivo de chamar atenção pelo chocante e pelo grosseiro. As imagens obscenas, as condutas agressivas, qual vulgares, da sensualidade animal em espetáculos de prazer voluptuoso, sem sentido emocional ou relevante, tomam conta de um fazer quase que cotidiano das pessoas
que se escravizam emocionalmente, psiquicamente, marcado pelo teor dessas impressões, que, de certo modo, vai tocar o coração de uns, de outros nem tanto, e de outros hora nenhuma, mas dos que tocam, é preciso refletir sobre a necessidade de romper com essas estruturas psíquicas e emocionais que são, do ponto de vista moral, algo que dificulta o desenvolvimento das sementes do bem, porque traz o indivíduo, a mente do indivíduo, ao campo apenas da sensação, né? Joana continua: a perda de sentido existencial se alastra tão veloz e as massas desarvoradas fazem-se tão imediatista e agressoras, investindo contra a ordem ou deixando-se vencer pelo desânimo que as leva à grande depressão ou mesmo a uma fuga pelo suicídio. Joana fala aqui de extremos, né? Porque ela fala que a falta do sentido existencial, né? Da gente entender a vida naquilo que ela tem de estrutura para a nossa existência, para a nossa evolução, e não reconhecendo isso, a gente pula do êxtase, da pura excitação para a depressão profunda, num átimo de tempo assim que nos coloca nessa subida e descida tão apressada, tão intensa, tão marcante, que isso gera um desgaste físico, emocional, como talvez jamais visto. Jamais visto. É muito difícil prumar o equilíbrio num contexto desse, né, que Joana vem traçando pra gente. Ela diz assim, olha, embora os notáveis avanços da ciência médica, por exemplo, com frequência surgem epidemias ameaçadoras que substituem outras, que arrebataram vidas incontáveis, em demonstração da fragilidade do poder humano e as suas utopias de controle sobre a natureza. A Joana fala da vida que se mostra tão frágil, né? Ou seja, a gente amanhece, gente, sem saber o que nos espera ao longo do dia. E sem saber por quanto tempo nós estaremos aqui, sem saber com quais desafios a gente vai lidar, e entendendo que a gente pode ser retirado desse cenário que nós nos encontramos, que um vírus pequenininho pode nos tirar a vida, mas que a gente pode também encontrar possibilidades de crescimento. Enfim, a fragilidade que a vida física nos mostra, diz-nos quanto mais a gente precisa estar próximo de Deus para avançarmos no bem e encontrar equilíbrio. Joana continua assim, ó, sucede que este é um mundo de provas e de expiações, ainda num processo de depuração da multidão, da eliminação dos terríveis gases que são tóxicos. Amanhece, porém, com dificuldade, embora um dia novo, em luta contra a treva teimosa da noite que passa, apesar de ainda não se ter ido por definitivo. Confundem-se glórias humanas com desgraças morais e espirituais, num espetáculo de primitiva apresentação. É, no entanto, nesse imenso território
que se travam as verdadeiras lutas transformadoras do amor. É o que a gente estava falando lá no início, né? Os grandes desafios nossos é esse, lidar com esse cenário de vida aqui, né? O espectro da insensatez é obrigado a ceder lugar a novo comportamento, àquele que há 2000 anos vem sendo proposto por Jesus Cristo e por seus mensageiros. Tudo chama atenção para a grande mudança que já se vem operando no mundo terrestre. E sabe assim, meus irmãos, uma das grandes mudanças que vai se dar assim é porque a gente realmente vai cansar de se debater, a gente cansa. Cansa de fazer coisa errada, a gente cansa de se prender em sofrimentos desnecessários, a gente cansa de lutar para querer coisas que a vida ainda não pode nos dar. E a gente vai entender que a vida tem outras possibilidades. E quando a gente tornar isso mais simples, a gente vai ser mais feliz, meus irmãos. Com certeza a gente vai ser mais feliz. Nós somos escravos das necessidades que a gente mesmo cria para nós. Nós somos escravos da nossa intolerância, do nosso desamor, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Isso tudo tem tirado a gente da paz que a gente poderia conseguir se vivêssemos de modo mais simples, mais amando do que querendo ser amado. A gente precisa encontrar esse caminho e buscar, sabe, meus irmãos? Porque senão os dias ficam muito difíceis mesmo, né? Joana continua. Indispensável é o esforço da semeação sobre esses destroços, nesses solos que devem ser lavrados com carinho, sem postergação do tempo. Trata-se da sementeira que é de luz. Grãos de misericórdia devem ser bondosamente colocados nos solos das paisagens mais sofridas e desoladas, a fim de ser modificado esse orbe terrestre, recoberto pelo verdor da esperança, onde a vida se expresse em toda a sua grandiosidade. Quando passar este verão ardente e abrasador, quando a natureza exaurida nas suas energias receber as abençoadas chuvas fertilizadoras e alterar-se o clima do horror, a beleza e a harmonia arrebentarão os esconderijos nos quais dormem e tudo se renovará numa colorida primavera de bênçãos. Que lindo, né? Olha isso, né? Uma mensagem de esperança, porque quando ela fala disso, dessa semeadura, dessa sementeira de luz, a gente tem que entender que isso não virá apenas da mão dos benfeitores espirituais, mas que o Cristo conta com a gente para fazer essa sementeira, porque se cada um de nós, no seu campo de ação, fizer o bem que lhe é possível fazer, a gente vai despertando corações e como numa grande corrente de amor que hoje se propaga pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento, há de se propagar por caminhos mais construtores da fraternidade e do amor. Então, são pensamentos e ideias que vão tocando uns aos outros, mas é preciso tocar pelo lado bom das coisas, não é? Ela coloca assim, olha, assim também ocorrerá com a humanidade nestes dias desafiadores. Sucedem-se os períodos inexoravelmente. Surge o abençoado momento da renovação. E desta vez deverá ser permanente. Esse fenômeno, porém, depende sobretudo das criaturas humanas. Olha só, essa transformação que ela está falando aqui. Dos seus pensamentos, da mudança de pensamento, da nossa conduta, dos sentimentos ante as circunstâncias
e das possibilidades que se apresentam. Renasceste nesse período desafiador, ou seja, nesse período de transição planetária, em que o mundo está aturdido aí por essas questões todas, né, tão emocionais, tão políticas, tão sociais, né, tão ausentes da moralidade, né, da ética, enfim. Aí ela fala, renasceste nesse período, né, para contribuir com a nova ordem e na ampliação dos horizontes do serviço abnegado do amor. Imprescindível, então, é compreender que tudo se origina no pensamento humano, que é a co-criadora do universo, que oferece as vibrações enérgicas como bem ou como mal, que elege o que lhe parece necessário para a existência. Olha que lindo isso, né? Ela fala assim, olha, nesse sacrário que é a sede do pensamento, estão as potências da vida, que são neutras, podendo ser usadas para um sentimento útil e venturoso ou para ocorrências vãs e devastadoras. O teu é um compromisso com o emissário da vida indestrutível, veladores do cosmos em nome de Deus. Não te importe aqueles que permaneçam tão insensíveis, distanciados, inermes ou perdidos nos descaminhos da ilusão. A ti cabe acender a luz da escuridão, a luz na escuridão, sem reclamar as trevas, de carpir o solo que te cabe semear, assim tornar lugar clareado com jardim e pomar de vital importância. Renasceste para ser feliz e pontuar alegria pelo caminho onde percorre, mesmo que as circunstâncias não se apresentem de momento tão favoráveis. Semeie estrelas de claridade. Não te inquiete com as sombras nem com as ameaças. Tudo isso logo passará. E é imprescindível que haja metas fulgurantes à tua frente. Não se deixe perder, distanciar, esquecer, né? Pela treva que você mesmo deve diluir. Semeia a luz e a luz semeará. Ai, coisa mais linda. Joana fala que a gente precisa, para finalizar, ela fala assim, ó, insiste sorrindo, para que você consiga vencer esses vícios que são enganadores, que turvam a nossa alegria, a nossa esperança. Então é preciso insistir na fé, na alegria e na confiança que dias melhores virão. E a gente precisa orar muito, sabe, meus irmãos? Acreditando sempre nessa ajuda, orar muito, para que a gente possa logo, logo passar por esse turbilhão tão difícil que tem sido a nossa vida. Meus irmãos, muita paz, muita luz nos nossos corações, que nós sejamos fortalecidos sempre nessa fé, para a gente não esmurecer, continuar adiante, porque Jesus conta conosco. Um grande abraço, até semana que vem.